Oi, boa noite, Verônica, boa noite, Gisele. Peraí, Gisele, eu te convidei aqui, Gisele. Vê aí. Ah, pera, vou convidar você agora, de novo, hein? Vê se foi. Ó, tô te convidando para participar aqui, ó. Eu aperto para convidar. Aí, ó lá, convidar participante. Não, ah, tá. Então vai lá entrar pelo celular. Enquanto a Gisele muda pelo celular, tô vendo aqui uma pergunta de alguém que estava no grupo, né? Como é que eu faço para assistir a live? Tem que entrar no Instagram, o espaço vai estar ao vivo, é só apertar ali e entrar aqui na live, tá? Não tem segredo nenhum, tá bom? A Gisele estava no computador e agora ela vai mudar para o celular. Enquanto isso, o que eu vou dizer para vocês? Bom, nós vamos falar de xamanismo. Peraí. Deixa eu ver se agora foi. Ah, foi! Deixa eu virar aqui. Aí. Tinha uma pessoa me perguntando como é que eu faço para entrar. É só vir no Instagram, vai estar ao vivo, tá? E Gisele, boa noite. Boa noite. Você, eu Uma ia... falha técnica aqui, mas tá tudo certo. É, menina, me dá agonia, sabe? Quando começa, me dá Sim. Sim. Primeira live, eu ia falar para o pessoal, primeira live do ano, janeiro, né? Nós vamos falar de xamanismo, tá? A gente já tem algumas lives programadas aí. Depois vai ser constelação, tarô, cromoterapia, falar cromologia, ó, cromoterapia, tá? E aí a gente vai estar cumprimentando as pessoas e vamos lá, Gisele. Então, hoje, xamanismo, reflexão, renovação, resoluções. Exatamente. Fala um Vamos lá. pouquinho sobre xamanismo aí para o pessoal. Primeiro, agradecer, né, a Fátima pela oportunidade. Né? A gente sabe que é muito raro hoje em dia essas oportunidades, então te agradeço muito de coração. E vou me apresentar para as pessoas, né? Então, meu nome é Gisele, eu trabalho com terapia holística, tá? Eu escolhi esse segmento porque a gente trabalha a pessoa como um todo, né? Corpo, mente, espírito, não dá para tratar apenas como um sintoma, né? Então, a gente tem que tratar a pessoa de uma forma integral, tá? Deixa eu só te perguntar, a minha voz está muito baixa, tá tudo certo? Tá ótimo, só que vamos ver Então, se o tá bom. pessoal fala aí. Ah, Para mim tá então tá ótimo, bom. vamos ver o que o pessoal tá falando aí. Então, tá bom. Então, se alguém tiver com muito baixo, me avisa que a gente dá um jeitinho aqui. Mas vamos lá. Então, dentro das terapias holísticas que eu tenho afinidade de trabalhar, tem, enfim, várias, né? Mas tem o meu xodó, né? O meu coração, que é a parte do xamanismo, né? Que é o tratamento xamânico. E o que que acontece? Antes da gente até entrar sobre o tema, sobre a vivência, é importante a gente entender um pouquinho sobre o xamanismo, né? E também o meu encontro com o xamanismo, né? Então, eu vou falar bem breve, tá? Porque depois a gente vai ter também um exercício aqui, mas eu vou falar só uma pincelada até para situar as pessoas. O meu encontro com o xamanismo ele foi em 2012. Eu tinha 29 anos, então vou fazer 41, uns 12 anos atrás, e foi um divisor de águas, né? O meu encontro com o xamanismo foi através da ayahuasca. Eu sei que tem pessoas que têm algumas reservas, mas o meu caminho foi muito bom, graças a Deus. Comunguei ayahuasca por 7 anos, e nesse período, qual que era o meu objetivo em comungar a ayahuasca?
era entender a Gisele como pessoa e também procurar uma forma de ser mais tranquila. Se eu pensar na Gisele antes e depois de ayahuasca, é muito diferente. Eu tinha as emoções muito desequilibradas, exacerbadas, né? Então, eu busquei a ayahuasca principalmente por isso, para trabalhar essa parte mais emocional, né? Ficar mais tranquila. Só que eu digo, né? A gente vai com uma intenção e a gente volta com outra, né? Então, a minha intenção era ficar mais tranquila com a ayahuasca, também entender a Gisele aqui como um todo, mas eu encontrei um outro caminho, né? Então, assim, a ayahuasca ela não me deu uma tranquilidade, ela me mostrou o caminho para eu chegar nessa tranquilidade, né? Então, a gente vai colocar em 12 anos. Então, ultimamente, né, há uns 3 anos atrás, sim, que eu consegui entender melhor esse processo. Então, às vezes as pessoas acham que um processo terapêutico, e óbvio que cada um tem o seu tema, mas às vezes a pessoa pensa e fala assim, poxa, vou fazer essa técnica, ou vou passar com a Fátima, em uma sessão a gente resolve tudo, a gente já fica equilibrada, e muitas vezes não. E não é uma crítica, porque cada pessoa ela tem um tempo, né, de maturação, mas o meu tempo levou aí, né? Eu digo que bastante tempo para eu entender a Gisele e também entender o que a ayahuasca quis passar para mim, tá? Então, esse foi o meu encontro com a ayahuasca. É bem breve, assim, senão a gente fica a live toda. Mas ela me mostrou um caminho que eu precisava seguir, né? Então, dentro desse caminho, eu fui seguindo da melhor maneira possível porque eu queria encontrar, né, aquela paz, aquela tranquilidade. Agora vem o xamanismo. O xamanismo nada mais é do que a pessoa ela se reconectar com a essência dela. E esse é o propósito do meu trabalho como terapeuta. Né? Como eu disse, eu tenho algumas técnicas, mas o meu foco principal é a pessoa ela precisa se reconectar com a essência. Porque a partir desse momento que ela faz essa reconexão, ela sim consegue tomar as decisões que ela precisa, ela consegue retirar da vida o que ela precisa retirar. Então, é um caminho, né? É um caminho que às vezes pode demorar um pouquinho mais para algumas pessoas, pode ser um pouquinho mais rápido para as outras pessoas, mas enfim, esse é o caminho do xamanismo e é o que eu escolhi. Né? Então, eu tenho algumas outras técnicas que eu digo que são terapias de apoio, porque o que acontece? Às vezes, a pessoa ela não está tão preparada para entrar em determinado processo. Então, por exemplo, um processo de regressão de memórias. Então, quando você conversa com a pessoa, às vezes ela não está tão preparada ali emocionalmente para você entrar com esse processo. Então, o que a gente faz? A gente faz um tratamento xamânico, que é trazer ervas, trazer instrumentos, depois a gente fala um pouquinho mais sobre cada um, mas é trazer essa pessoa, que eu digo aterrar, né? Aterrar essa pessoa para que ela consiga entender o momento dela e aí a gente vai para uma próxima etapa, que é um outro tratamento. Então eu digo assim, o xamanismo ele é muito simples, né? Ele acaba sendo um pouco complexo de tão simples que ele é. Ele vai fazer você aterrar e falar assim, olha, o seu caminho é esse aqui do seu coração. Como você vai trilhar, aí é com você. Né? Então, a gente tem esse processo aí dentro do xamanismo. E Fátima, me pergunte o que tiver, que senão eu saio falando. Pode falar à vontade. Fala sobre. Você falou de outras técnicas aí que você também atua. Queria também aproveitar já avisar que em breve a Gisele vai fazer um evento no espaço. Depois vocês vão ver uma outra imagenzinha dela convidando vocês para uma atividade no espaço presencial, né? Ou talvez híbrido, né? Não sei, vamos ver, né? E eu já conheço também, já fiz um trabalho com a Gisele no passado, antes da pandemia, né, Gisele? Verdade. A gente se Antes da encontrou. pandemia. Foi muito A bom. gente se encontrou. Foi muito legal, né? E acho que era um trabalho sobre o feminino, se não me engano, não era? A Reconexão com o gente feminino. naquele a gente trabalhou a criança, mas para cada um reverberou de uma forma. Foi, Foi foi muito muito. interessante, assim, cada participante, por mais que a gente trabalhou a energia da criança interior, cada pessoa ela teve uma reverberação ali.
é por isso que eu falo, a gente vai com uma intenção, né, com um objetivo, mas nesse movimento espiritual, às vezes a pessoa não precisa tratar aquele, entre aspas, problema, sabe? Às vezes é um outro problema, né? Então, cada pessoa ela vai ali despertando o que ela precisa trabalhar. Porque a mente é associação livre, né? Me lembro muito da associação livre que começou lá atrás com Freud, né? Então você deixa e a mente vai aonde tiver que ir resolver o que naquele momento a pessoa está pronta para resolver. Não adianta ficar procurando, né? Tem que estar solta, simplesmente tem que estar solta para o processo acontecer. Sim, O título, pode falar. pode falar, pode falar. Porque assim, o que acontece, o que eu digo por mim, porque eu também já passei por vários processos. Às vezes, Fátima, a gente está tão focada em um problema, o nosso mental, ele está tanto em um problema, mas na realidade o problema é outro, né? Então, o emocional, ele pega assim de jeito, literalmente, a gente pega de jeito. Eu trabalho com floral, trabalho. Acho que voltou, voltou. Deu uma travada, Então, fala. voltou. E aí o que acontece? O floral alquímico ele também traz a pessoa para aterrar, porque não adianta, você pode fazer várias técnicas. Se você não conseguir trabalhar o seu emocional, você acaba não conseguindo chegar no seu objetivo. Né? Então, e como eu disse, né? Depende também do processo de cada pessoa. Né? Às vezes uma pessoa ela consegue, tipo eu, né? 12 anos, mas tem gente que em um ano consegue. Né? Então, o meu processo principal foi em 2022, porque aí sim eu consegui entender todo o processo e todo o ensinamento que eu tive dentro da ayahuasca. Então, não se preocupem se você, olha, não sei o que fazer, eu estou um pouco perdida. Não se preocupe, o tempo, esquece o tempo. O importante é você querer, porque a partir do momento que você quer fazer a mudança, aí ok. Porque enquanto fica naquele banho-maria de eu vou, não vou, aí não vai, né? Mas aí é esse processo. É, é isso mesmo, porque às vezes você conhece você está fazendo um trabalho terapêutico e no princípio você fala, nossa, vai tudo bem com essa pessoa, vai ser fácil, digamos assim, né? E Sim. de repente não acontece nada daquilo. Outra que você pode pensar assim, nossa, esse trabalho vai ser difícil pela resistência que a pessoa tem, porque as pessoas vão esbarrar em resistência. Ao contrário, a pessoa deslancha que você fala, então você nunca sabe, é sempre uma incógnita, mas é uma surpresa muito boa, porque à medida que você vai trabalhando, você vai vendo como aquela mente reage, né? E o que Sim, você falou é a base do autoconhecimento, né? Porque não há sim. mudança sem autoconhecimento. E o autoconhecimento é esse mergulho. E como você disse, para cada um é uma técnica, né? Para um Sim. pode funcionar bem o ayahuasca, para outro pode ser um trabalho terapêutico convencional, floral. Você vai junto com a pessoa para ver aquilo que ela se identifica mais, que aquela mente, que aquele ser consegue vir para fora. Qual é a melhor estratégia, digamos assim, para você lidar com a pessoa? É isso Sim. mesmo. Sim, porque às vezes uma pessoa, um exemplo, né? E também não é uma crítica, é só um exemplo. Teve uma pessoa que ela falou assim: olha, eu preciso fazer regressão de memórias. Ok. Primeiro, eu sempre converso com a pessoa para entender o objetivo, o que ela está buscando. E eu notei que ela era uma pessoa muito resistente. Então, ela já chegou determinando como é o tratamento que ela vai fazer. Então, eu cheguei aqui, eu vou fazer regressão, eu vou fazer atendimento presencial, eu não vou fazer atendimento online, porque para mim não funciona. Então, vai ser dessa forma. E aí, a partir do momento que você traz a pessoa para a realidade, fala assim, olha, eu vou analisar qual vai ser o processo terapêutico que você vai entrar. E aí a pessoa já entra naquele bloqueio, né? Aquele bloqueio, porque ela entende que ela vai controlar o processo terapêutico dela para chegar no objetivo que ela quer, né? Exato. Então, esse é um problema. Então, assim, eu passei essa pessoa para uma outra pessoa porque eu vi que eu não poderia ajudá-la, né? Já era uma pessoa de idade, então a gente tem, às vezes, um fator de idade que, às vezes, a pessoa, ela tem aquela ideia fixa e ela não larga,
né? Então, eu passei para uma outra profissional, mas ele acabou não seguindo. Mas é interessante as pessoas virem de coração aberto, né? Então, se você tem algum problema de saúde mental ou algum problema terapêutico que você quer entender o que está acontecendo, o primeiro momento é dar um passo para trás, abre o coração, ouve o que o profissional tem para te falar. Às vezes, naquele momento, não é possível entrar com aquela técnica, porque o que acontece? Quando você faz ou uma linha do tempo ou até uma regressão, eu vou levar você para onde há um problema, né? Vamos colocar aí um exemplo. Eu vou te levar ali para uma raiz. Só que a Fátima, nós não temos como controlar o que a pessoa vai ver. Ela vai ver os processos internos delas, as emoções delas, mas eu tenho uma responsabilidade de saber se a pessoa está preparada ou não. Então, às vezes, pode ser que o seu processo ele demore um pouquinho mais, porque você precisa estar preparada para adentrar em técnicas um pouco mais profundas. Né? Então, a gente precisa estar com esse emocional bem equilibrado. Não sei se eu saí muito fora do que você havia me falado, mas é o que eu gosto de frisar isso, porque às vezes a pessoa ela vem já com um processo dela terapêutico lá, a anamnese pronta, tudo certo. E aí quando você fala assim, não vai ser dessa forma, vai ser nesse outro caminho, a pessoa sai um pouco frustrada, ou muito frustrada e não volta mais. Ou volta que tá na birra, né? Mas é isso mesmo o que acontece. Olha, você falando me lembrou do ego, né? Não tem como não lembrar do ego. E me lembrou de uma situação que até já comentei em grupo, né, de estudo, né? De uma pessoa que foi para um lugar, mas ela levou ela foi para um homeopata, mas ela já levou o teste pronto para o remédio, né, para a medicação que o homeopata tinha que dar para ela. Eu me lembro que estava eu e uma outra pessoa, a gente ficou olhando, que é um controle, né? É óbvio que é isso, né? E porque, óbvio, ela levou o teste dela baseado na mente dela para ser medicada do jeito dela. Então, você tem que estar aberto para qualquer processo, você tem que estar aberto. Mergulho interior é isso, é essa disponibilidade para acessar o de mais profundo, né? E na hora que você falou, você me lembrou isso e o bendito ego que tenta ter controle das coisas para manobrar do jeito dela. E algo que eu aprendi sempre na terapia também, na psicologia, também já várias vezes conversei com algumas pessoas, é assim, o psicólogo ele tem uma teoria, então ele tem controle de uma teoria. Então, ele tem que procurar, às vezes, um atendimento com alguém que tem um trabalho, ou que já está mais desenvolvido no trabalho. Porque se ele pega, por exemplo, um recém-formado, ele vai dobrar o fulano. Entendeu? Então, tá aberto é ter essa consciência. Eu preciso de alguém que me ajude. Se eu vou em alguém que não vai me trazer nada, não falando mal do profissional, mas que se ele tiver igual a mim, sabe, ali, tédio até, ele não vai conseguir mergulhar. E se a gente quer realmente mergulhar, tem que estar disponível e procurar alguém que ajude. É uma entrega. É uma entrega. Exatamente. Qualquer trabalho é uma entrega, né? Eu ia voltar lá no título que você colocou: reflexão, renovação e resoluções, tá? Que eu estou supondo que você está associando com estamos em janeiro, começando um ano, né? Então, como que é para você isso? Reflexão, renovação, resoluções, esse período que estamos vivendo, a nova terra, como que é? Fala um pouquinho para nós aí. Claro. Bom, qual foi o meu objetivo quando eu acordei com essa informação aí, né, dos nossos amigos, né, seres aí divinos? Qual que foi o objetivo? A gente sabe que a gente entrou em um novo ano, como, né, todos os anos a gente entra em um novo ano, mas esse ano ele parece que está um pouquinho, não digo pesado, mas ele está exigindo um pouquinho mais da gente, né? Independente da astrologia, né, que fala, né, sobre Saturno, mas eu queria trazer aqui para a prática, né, nem astrologia. Quando a gente entra em um novo ano, geralmente, né, algumas pessoas fazem um planejamento do que querem alcançar, dos objetivos. Tem pessoas que não fazem o planejamento, né? Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, tem pessoas que fazem o planejamento, não chegam no objetivo e não entendem o que aconteceu.
E também tem as pessoas que continuam não querendo, né, não entendendo o que está fazendo aqui na Terra. Né? Então a gente tem várias situações aí de pessoas, né? E eu pego, né? Eu defronto com isso dia a dia na terapia. E aí, qual que foi o meu objetivo quando eu pensei em fazer isso? Dessas pessoas, elas conseguirem encontrar o que elas podem fazer para elas nesse ano, de planejamento para elas nesse ano. E ao mesmo tempo, a gente se depara que, dependendo da pessoa, ela traz tantos bloqueios emocionais que isso impossibilita dela enxergar o que ela quer fazer, né? Tem muitas, mas muitas pessoas que não sabem o que elas querem fazer na vida. E elas não conseguem enxergar o que está acontecendo para ter essa trava. Parece que é um bloqueio que elas não conseguem. Então, entra ano, sai ano. Algumas fazem planejamento, como eu disse, outras não fazem. Outras fazem, mas não conseguem chegar no objetivo. Então, assim, qual que foi o meu objetivo em trazer? Para a pessoa parar um momento e voltou, não Travou de sei. novo. Fala. Voltou. O xamanismo ele também é o ponto do silêncio e você se reconectar com o curandeiro que está dentro de vocês. Porque sim, há um curandeiro dentro da gente. Há uma energia de cura que faz com que nós entendemos o nosso processo e a gente siga. Então, quando eu falo de reflexão, nesse primeiro momento é você parar tudo no momento ali adequado, que vai ser a nossa vivência, no momento adequado, no local preparado para isso, porque às vezes a gente está num turbilhão de energias e a gente não consegue nem saber muito bem o que a gente faz, né, ali no dia a dia, mas vai ser um lugar preparado para que a pessoa pare e pense. Primeiro momento, esquecer os pensamentos externos por um momento, ali seja 2, 3 horinhas, ela esqueceu um pouquinho do externo e ela refletir o que ela quer para ela, ok? Esse é o primeiro ponto. E aí, muita gente pode falar assim, poxa, Gi, mas eu já sei o que eu quero, eu só não consigo chegar. Ok, então a gente vai chegar nesse momento do, ok, eu sei o que eu quero, mas eu não sei como chegar nesse objetivo que eu tenho. Então, provavelmente tem alguma trauma, algum bloqueio, que ali no seu campo emocional você não está conseguindo entender o que está acontecendo. Então, quais são as etapas também já entrando na vivência? Quais são também as etapas que a gente vai passar nesse processo até você chegar numa resolução? A gente vai trabalhar com o tambor. Por quê? Por que a gente trabalha com o tambor? O tambor, ele é uma canoa do xamã. Não que eu sou uma xamã, gente, por favor, mas só explicando aqui o processo. O tambor, ele é uma canoa do xamã. Ele leva é como ele levasse as pessoas de encontro ao que elas precisam. Então, o tambor ele vai emanar energias que automaticamente elas vão deixar a pessoa num estado alterado de consciência para que elas se aprofundem mais no processo, tá? Então, eu vou trabalhar com o tambor para que a pessoa ela mergulhe, literalmente vai ser um mergulho dentro dela para ela entender o que está acontecendo e eu vou puxar muito. E aí, né, a pessoa ela tem que estar muito firme, porque assim, eu vou puxar para ela ver o caos, né? Porque se ela não ver o caos, ela não vai chegar do outro lado. E eu digo isso de carteirinha, porque eu já passei por isso. Então, assim, a gente precisa passar pelo caos, precisa tirar aquela sujeira debaixo do tapete que a gente coloca, né? A gente não quer ver, mas se a gente não defrontar com esse problema, Gi, mas eu não sei o que é. Tudo bem, a gente vai descobrir junto, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que é, mas em um processo terapêutico adequado, tudo preparado, ela vai entender qual que é o processo. Eu também vou entrar com a maraca, porque a maraca, ela também, além de fazer uma evocação dos espíritos, das egrégoras, né, que trabalha com a gente, também com a egrégora das pessoas que vão estar conosco, também faz uma limpeza espiritual para que a pessoa não, para que aquelas energias
né, do dia a dia, ela não prejudique o processo, né? Então, eu também vou trabalhar com a maraca. Eu vou vir com ervas, então, eu vou trabalhar com a rosa branca, porque além da rosa branca acalmar, ela traz uma clareza mental muito grande, né? Então, qual que é o meu segundo objetivo, né? É que a pessoa literalmente fique dentro de uma cápsula ali, então ela vai ter o tambor ali ressoando energia, a maraca fazendo aquela limpeza, a rosa no corpo, porque eu vou aplicar a rosa no corpo de cada participante, né, para aquela energia, né, porque vai ser uma rosa macerada, então vai estar tudo bonitinho ali no corpo, tudo grudadinho, para que aquela energia da rosa ela reverbere no campo emocional da pessoa. Porque qual que é não, o que eu tinha falado? O emocional que é o pulo do gato. Então a gente precisa acalmar esse emocional. Então nada melhor do que uma rosa branca para acalmar esse emocional. Eu vou até depois, as pessoas que quiserem participar, se tiverem alguma alergia, é importante informar, mas eu vou trabalhar muito com a rosa branca para a gente trazer essa vibração, né, da rosa, para que a pessoa tenha uma clareza mental e ela mesma vai acessar o processo. Não vai ser eu que falo assim, olha, o seu problema é esse aqui. Não. O meu intuito é que você entre dentro do seu ser, entenda qual que é o problema, ok? A gente entrou com a rosa branca, depois eu venho a aplicação de reiki, harmonizando ali os centros energéticos das pessoas também, para ficar mais fluido o processo. Ah, Gi, mas se der uma crise de choro, uma catarse, não tem problema, essa é a hora. Né? Então, deixar tudo sair. Eu até falo, quando eu choro, limpa mais rápido, mas é o momento, né, da pessoa ela entrar nesse processo bem profundo. Depois, eu vou vir novamente com o tambor, vai ter alguns pontos mais suaves, vou colocar um pouco de música, mas vai estar vendado, importante que acabaram de me passar, vai estar todo mundo vendado, então quando a gente venda, né, a gente começa a acessar outros sentidos, né? Então vai estar tudo vendadinho, bonitinho, para que realmente esse mergulho aconteça. Né? Então, por isso que eu quis trazer isso logo no início do ano, porque depois, né, a gente vai fazer depois do carnaval, que é onde o ano começa, a pessoa ela já tem um direcionamento. Né? Se ela não tiver um direcionamento, algo dentro dela vai falar assim: olha, vamos entrar em mais profundo nesse processo. Esse aqui foi só o começo. Vamos entrar mais? E aí a pessoa escolhe quem ela quer como terapeuta, qual o processo que ela vai entrar. O que é importante, eu quero frisar, é que assim, cada pessoa ela se afiniza com o processo terapêutico. Tem sim aquelas pessoas que querem controlar todo o processo, mas às vezes você não se afinizou com aquele terapeuta ou com aquela técnica. Mas não pare. Procure um outro profissional ou converse com um profissional. Fale assim, tem uma outra técnica, mas não pare, porque a partir desse momento que a gente faz esse trabalho, você vai ter, o seu emocional vai dizer, olha, precisa trabalhar isso, olha, precisa trabalhar essa ansiedade, precisa trabalhar esse pânico. Vamos entender o que está acontecendo. Então, você vai sentir o que você precisa trabalhar, porque não vai ser a Gisele, não vai ser a Fátima que vai determinar o que você precisa trabalhar. E eu digo, muita gente já sabe o que precisa trabalhar. Né? Eu atendo muita gente que no WhatsApp fala assim, eu não sei, mas quando chega lá sabe de tudo. A pessoa ela não sabe como acessar aquele processo e como passar por aquele fluxo, né? Que é muito denso. A gente sabe que quando a gente está no caos, e eu já passei pela chamada escuridão da alma, é muito difícil, né? Porque no meu caso, eu queria só voltar ao normal, eu não queria ver o processo, eu queria voltar ao normal, mas não. Cada vez que eu queria voltar ao normal, mais mergulho eu entrava no caos. Então, assim, eu só saí do caos porque eu entendi qual que foi o processo, o que é que me levou, e aí você vai entendendo. Em alguns momentos você fica na negação, tipo, não é isso, não, nada a ver. Aí depois você passa pela negação, aí você vê que, não, realmente é isso aqui. Esse é o problema. Aí já vem o desespero. Meu Deus do céu, como eu deixei isso acontecer. E aí depois a gente vai seguindo pelos processos. Mas tudo é um processo.
né? A gente começa aí o ano novo com esse tratamento. O que eu peço, né, para as pessoas é que continuem, independente do profissional que elas tenham, mas elas já vão ter ali um pacotinho, né, delas para elas trabalharem, porque eu tenho certeza que a energia que eu chamo de curandeiro dentro de si, essa energia ela vai trazer para a pessoa qual que é o problema, né? E a partir do momento que ela trata esse problema, ela acolhe, independente do tempo que for, em algum momento ela vai sair do outro lado, ela vai resolver. Ah, Gi, resolvi tudo a vida, mas chegou um outro problema. Entra no outro processo, que a vida é assim. Resolveu esse? Que bom, vamos meter no outro agora. Eu não sei se a Andréia está aí ainda, eu vi que a Andréia entrou, estou com o sentido da Andréia, uma pessoa que trabalha, faz parte dos meditadores lá do Golf Brasil, estou com o sentido nela, eu sei que ela passou por aqui, eu não sei se ela está aqui dentro ainda, né? Mas também não me pergunte por quê. Mas, então vocês entenderam que ela vai fazer uma vivência, essa live vai ficar salva, né? Quem não pôde ver agora vai ter oportunidade de ver. Também já ficaram sabendo que ela vai fazer um trabalho presencial, né? Que depois a gente vai estar divulgando. Na verdade, a gente até conversou sobre um projeto maior, né? Um dia que tenha umas 4 atividades, né? Porque realmente o que eu pretendo, em termos do espaço, é ampliar. Eu já tenho feito isso desde o ano passado, né, Gisele? Levando Sim. todo tipo de técnica para as pessoas conhecerem, não só conhecer técnicas, mas conhecer pessoas diferentes que trabalham, né? Tem muita gente boa por aí que precisa, as pessoas precisam conhecer Sim. quanta pessoa boa que tem trabalhando e muita prática, Sim. né? Porque muito lero-lero não ajuda muito, né? A gente pode começar com uma conversa, mas para mergulhar mesmo são atividades práticas, tá? Sim. Então, vamos lá? Vamos. Então, assim, eu trouxe aqui o meu tambor aqui. Qual que é a ideia? Nós fazemos pelo menos 5 minutinhos aqui, só para a gente já adentrar nessas emoções. Não é um processo extenso, mas é um pontapé. É um início de você, opa, eu tô precisando trabalhar isso, tive esse insight, então eu vou guiando aqui, vou colocar o tambor também, mas não se preocupem, não deixem a ansiedade. Ah, não, eu preciso ter um não, deixa, respira, vai ser bem tranquilo, Tá? tá? Deixa eu só pegar aqui o tambor. Não sei se. Não, ele não vai aparecendo, mas não tem problema. Mas pode mostrar Consegue se ouvir? você quiser também o tambor. É aquele que eu. Esse. Tá. Dá para ouvir, né? Dá. Então, nesse primeiro momento, quem quiser participar, tá? Então, eu vou pedir que fechem os olhos, né? Vamos fechar os olhos, vamos mentalizar o que a gente quer para esse ano ou o que a gente quer para nossa vida. Qual é o caminho que a gente. Se você já sabe o caminho que você quer, ótimo, não tem problema, firma nesse caminho. Se você ainda não sabe, ok, se concentra e tenta buscar dentro de você, independente do barulho externo. Se tiver algum barulho externo, releva, põe um fone, mas se concentra, com certeza já é um processo aqui que o tambor vai começar trabalhando dentro de você, tá? Então, nesse primeiro momento, quem tiver sentadinho pode continuar sentado, quem quiser deitar também pode deitar, não tem problema. Apenas tenha um objetivo em mente. Eu sempre trabalho com objetivos. Tenha um objetivo em mente. Gi, não sei. Então coloca, eu quero entender qual que é o meu objetivo, qual que é a minha missão, enfim. Coloque o que vocês sentirem no coração, tá? Eu vou tocar o tambor e aí depois eu volto e a gente, né, finaliza aqui o processo. Mas vou tocar. A Fátima deixou eu tocar 2 horas, então eu vou ficar A aqui. noite toda, pessoal. Vocês podem deitar, dormir. Quando vocês acordarem amanhã, tá lá o tambor. Não é brincadeira, mas eu vou fazer aqui um toque e aí depois a gente retoma. Mas não esqueça, deitado ou sentado, fechando os olhos, se interiorizando e sempre um objetivo, tá bom? Então vamos lá.
mundo voltando. Isso é só uma palhinha do que vai acontecer na vivência, né? Então, o tambor, como eu disse, ele reverbera de uma forma com que há um estado alterado de consciência para que aquelas energias elas consigam entrar dentro do ser da pessoa e faz com que aquele, vamos colocar, problema, né, aquele ponto que precisa ser olhado, a pessoa veja. Né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar muito com o tambor, porque o tambor, cada batida dele, ele faz com que você entre mais profundamente. Né? Então, a gente consegue fazer um trabalho bem profundo com o tambor, com a maraca, com as ervas. Vai ser um processo bem, bem completo e bem profundo. Na verdade, eu já estava no meio de uma mata. É por isso que eu tô quieta. Eu já estava no meio de uma mata. Eu vi essa. E aí, Falei, na minha mente, eu já estava associando, porque entrar numa mata é a mesma coisa que você entrar dentro do inconsciente, né? Sim. Já me lembrei de uma figura de um teste psicológico lá que dá essa sensação de uma mata, que é você mergulhar dentro de alguma coisa, né? Exatamente. E dá uma tranquilidade, né? Dá um relaxamento, dá um Sim. relaxar, né? Eu também fico. Mas, assim, é muito gostoso. Lógico que ele tem a potência dele, mas é muito gostoso você entrar em contato com isso, sabe? Com a terra, com um tambor, com a maraca, com as ervas. É trazer isso pra gente. A gente sabe que em São Paulo a gente tem aí uma selva de pedras, aí não é crítica, tá? Mas a gente tem, sim, uma parte mais pedra mesmo. Quando a gente traz esse movimento de trazer a natureza, literalmente a natureza para nós, né, ali para o nosso espaço, tudo muda. Né? Tem um mentor que recentemente me passou uma informação, né, uma intuição, ele falou assim, Gi, todos são natureza. Você é natureza, a outra pessoa é natureza, a natureza, tudo é uma coisa só. Então, traz isso, né? E ele me pediu muito isso, traz a natureza, porque as pessoas travou de novo. Travou de As pessoas novo. precisam se reconectar com isso, né? A gente tá muito celular, é muita internet, é muita coisa que prejudica, né? Tira a gente um pouco do nosso eu interior. Eu É acho que por as isso que eu gosto pessoas muito. estão voltando mais para a natureza. Aqui. Eu acho que as pessoas estão sentindo necessidade, mas também isso é mais divulgado, né? E agora você falando, imagina o batuque, o som do tambor com o cheirinho de ervas, né? Sim. Porque, nossa senhora, é tudo A de gente bom. macera a erva, mas ela sai um aroma, assim, é surreal. Assim, Fátima, é surreal esse tratamento, assim. Eu faço esse tratamento individualmente, né, com as pessoas, mas quando eu levo isso para o grupo é diferente, né? Então, assim, cada pessoa tem uma sensação, mas esse cheirinho, eu tô com cheiro de erva, que eu tô sentindo um cheiro de Eu fui erva, pensando mas assim, à muito medida que bom. você foi falando, eu fui pensando mesmo. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, apenas isso, novamente agradecer, né, a Fátima pela oportunidade. O Espaço Hamed está em novo endereço, então estou muito feliz ali em fazer parte ali de todo esse processo. Né, agradecer a todos que assistiram. Então, quem quiser entrar em contato comigo, estou à vontade. Pode dar, gente tem uma dúvida, pode mandar dúvida, não tem problema. Depois a Fátima vai deixar meu Instagram aí, pode tirar suas dúvidas, não tem problema. A gente está aqui para auxiliar na medida do possível. E aguardar, porque a gente está só começando esse ano e com certeza ainda tem muita coisa para vir pela frente. Sim, estou A sentindo ideia que é muita ajudar. coisa vai prosperar. É. E a ideia é alcançar o maior número de pessoas no sentido de auxiliar as pessoas mesmo, Sim, tá bom? isso é o mais importante. Gi, mil beijos, mil obrigadas, tá? Obrigada por participar, obrigada por estar junto, né, Sim. no nosso trabalho aqui na equipe de auxílio aqui.
E vou deixar teu Instagram para quem quiser entrar em contato e em breve nós vamos estar divulgando aí o trabalho. Tá bom? Sim, tá bom. Beijão a todos, viu, Beijos gente? para todos. Fica aí com o sonzinho do tambor, que ele vai ficar reverberando aqui dentro aí, porque ainda tem essa parte, né? Vai ficar aqui dentro, Sim, as pessoas vão fechar os olhinhos para descansar. E como nós temos um corpo material que descansa, mas um ser espiritual que continua. Isso a gente exatamente. nunca pode esquecer. Exatamente. A gente estava num grupo de meditação ontem, né? E a gente estava falando de uma reunião à noite, então a pessoa falou assim: não, não, eu vou estar dormindo. E eu falei para ele: meu, pelo amor de Deus, você não aprendeu ainda? Teu corpinho físico pode dormir, mas você vai estar com a gente quer você queira ou não, não tem essa. Exatamente, é isso Pega, mesmo. pega esse som, ele está dentro de cada um, porque a ideia era mergulhar no inconsciente, né? Vão para a caminha de vocês e vamos ver o que, que acontece, porque vem tanta Isso coisa aí. durante a noite, Opa, né? Tá bom? Beijo no coração, beijo, até breve tchau. e boa noite para todos que estão aqui, para todos que vão assistir. Bye, bye!